Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Eu, Robô, do Isaac Asimov. Esse escritor, criador das leis da robótica, esse norte-americano russo, o bom doutor, o maravilhoso Isaac Asimov. Eu, Robô era um livro muito esperado por mim. Eu falei pra vocês que eu não queria terminar de ler esse livro porque eu realmente não queria terminar de lê-lo. Ele é um livro curto, pra mim isso aqui é um livro curto, ele tem 300 e pouquinhas páginas e ele vai nos contar vários contos sobre robôs. Só que a questão é, por que você não queria terminar de ler esse livro, sua louca? Porque esse livro era muito aguardado por mim. Quando eu estava no ensino médio, eu fui procurar vários métodos de estudo, eu ainda tenho isso pra mim, métodos de estudo. E eu encontrei um professor maravilhoso, que talvez você conheça, que é o Pierre Luigi. E se tem uma coisa que ele recomendava, eram livros. Ele recomendava leia, leia, leia. E comece, ou melhor, que tal tentar começar pela ficção científica? E um dos principais livros que ele recomendava sempre era algum livro do Isaac Asimov. E aí, isso criou em mim, tanto pela admiração que eu tinha pelo professor, quanto por já ter lido um livro de ficção científica maravilhoso que explodiu minha cabeça. Explodiu minha cabeça no sentido de me fazer amar a ficção científica, me apaixonar de uma forma tão louca por um gênero, que foi o Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. E depois que eu li ele, eu falei, meu Deus, ficção científica é muito bom. E eu já sabia que o Isaac Asimov era um pilar da ficção científica, um dos mestres da ficção científica. Então, ler um livro dele e não gostar seria uma verdadeira queda. Por mais que você pense, é impossível ler um livro do Isaac Asimov e não gostar. Sempre há essa chance, gente. Sempre há essa possibilidade. Então eu tinha muito receio em ler e não gostar. E eu só posso falar que eu fui surpreendida de todas as formas possíveis. Antes de ler o livro, eu pensava que ele ia ser uma história sobre um robô. O título, Eu, Robô. Eu pensei o quê? Ah, deve ser uma história sobre um robô e algumas aventuras que ele deve passar. Só que depois, gente, eu li aqui atrás. Eu li a sinopse do livro e eu fiquei com muito medo, porque a sinopse fala que é sobre a Susan Calvin, que é uma psicóloga roboticista que vai ascendendo na empresa onde ela trabalha, que é uma empresa que tem, de certa forma, um monopólio sobre a fabricação de robôs. Então eu pensei assim, minha gente, vai ser muito complexo pra mim. Vai ser um livro que eu não vou conseguir ler, porque vai ter muitos termos técnicos, vai ter termos de psicologia, vai ter termos de roboticistas, vai ter termos que eu vou ficar boiando e a história vai ficar muito superficial pra mim. E depois eu ainda li relatos, eu li comentários de pessoas falando que eram contos, porque aí foi que a história ficou complexa, porque eu pensei, eu não vou conseguir ler, são contos, não vou conseguir ler, vou me enrolar, vou me embananar, vou cair, não vou conseguir me aprofundar na história. Uma chuva de... Gente, eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. Coloquem isso na cabeça assim, eu tava muito ansiosa pra ler alguma coisa do Isaac Asimov. E eu tinha uma expectativa muito grande, então eu tinha aquele receio de ler e não gostar, ou então ler e não conseguir entender e acabar não gostando. Por isso que eu tenho várias inseguranças e tudo mais com relação ao livro. E aí, né, comecei a ler. E no primeiro conto você já é destroçado. Caso vocês consigam ver, essas partes pretas, elas estão separando cada conto do livro. E aí, gente, a primeira história já vai conquistar você. Sério, a primeira história foi um baque, foi foi muito complexo pra mim aquilo ali, porque foi uma puxada de pano que eu não esperava, foi uma puxada no tapete que eu não esperava e que eu não contava que isso iria acontecer. Porque é um conto, eu vou contar aqui por cima, é um conto sobre uma menininha que tinha uma babá robô, só que os robôs não eram mais vistos como legais, então os pais resolvem tirar.
essa babá robô da menininha. E aí eu pensei, sabe, essa dose de sensibilidade do livro, essa questão tratada de uma forma tão delicada e o desenrolar da história me conquistou. E depois a gente vai conhecer outros 2 roboticistas maravilhosos que vão protagonizar umas histórias muito engraçadas. Eles não vão protagonizar, né? Mas eles vão estar em umas histórias muito engraçadas que vão ser levadas com uma leveza incrível, que você começa a ler e quando você se depara, você já começa a ver aquela página preta assim atrás e é muito triste. Então, é um livro fascinante. Eu vou ter que enaltecer a editora Aleph mais uma vez, eu sei que vocês não aguentam mais. Mas, gente, olhem só, essa aqui é a minha edição da editora Aleph, tá aqui. E ela é muito cheia de detalhezinhos, muito linda, muito maravilhosa, dá pra você fazer aquelas fotos, sabe? Dá pra fazer umas fotos legais. E toda caprichada nos detalhes, não sei se vai dar pra perceber, mas aqui é cinza, é um cinza bem prateado. O final também aqui, cinza. Muito maravilhoso o livro. Muito lindo, adoro a editora Aleph. As páginas são super lisinhas, é muito gostoso de tocar nessas páginas. O livro ele vai ser contado pela Susan Calvin, que é uma psicóloga roboticista. E aí, próximo da véspera de se aposentar, ela vai dar uma entrevista e começa a relembrar alguns fatos envolvendo robôs. A gente vai conhecer alguns robôs. E falar robôs é muito estranho, eu não sei se é o plural, eu não sei se exatamente esse seja o plural de robô, mas acho que deve ser. Enfim. E aí a gente vai conhecendo vários robôs que vão ter umas histórias meio cômicas, outras histórias bem enigmáticas. Só que, gente, tem uma filosofia, tem política envolvido, tem vários aspectos culturais, econômicos. Vocês vão se deparar com discussões extremamente profundas, que por mais profundas que sejam, por mais que deixem uma pulga assim na sua cabeça, você vai conseguir compreendê-las e vai querer pensar a respeito depois. Eu terminei o livro e eu tô com várias indagações. Sabe aqueles livros que acabam, porém eles continuam, sua cabeça ainda fica remoendo o que foi passado ali? Esse é um livro nesse estilo. E nesse livro, o Isaac Asimov vai nos apresentar as 3 leis da robótica, que basicamente falam que um robô não pode deixar um ser humano se machucar, nem vir a machucar esse ser humano. Então, vários dilemas, várias questões vão aparecendo ao longo do livro. Uma coisa que eu acredito que vale muito a pena ressaltar nesse livro e que você começa a sua leitura com isso em mente, ele vai ser contado pela Susan. E ela é uma mulher. E esse livro foi escrito há uma lapada de anos atrás, por mais que se passe em 2003, depois a gente já vai avançar vários anos para 2070 e alguma coisa. Mas o livro, ele foi escrito em 1940 e alguma coisa, porque cada conto foi em um ano. 1945, sabe? cada conto vai sendo em um ano, ou então 3 contos em um ano que vão sair pela mesma revista. E a Susan, ela é uma mulher e ela é quem conta o livro, sabe? E por mais que ela esteja cercada de homens, é claro que vai aparecer uma garotinha aqui, um adolescente ali, mas a maior parte são homens, que são matemáticos e tudo mais, o diretor da US Robots, onde ela trabalha. E ela é uma mulher, sabe, que vai contar a história, que vai encontrar soluções e que a gente percebe que vez ou outra tem algum personagem que tem um machismo com ela, colocando ela como neurótica, só que o Isaac Asimov consegue mostrar que isso é infundado e não faz sentido. A Susan, ela é incrível por ser ela mesma, ela não é uma personagem maravilhosa, uma mulher maravilhosa para um homem maravilhoso, não, nada disso. Ela é maravilhosa para ela mesma e porque ela é inteligente, porque ela estudou, porque ela é capaz e ela nos conta essa história. E então, sabe, é uma representatividade maravilhosa, é uma mulher maravilhosa que você vai assim... Nossa, eu me senti muito grata mesmo por ter lido esse livro, por ter começado por ele, inclusive, a ler Isaac Asimov.
porque a gente já começa e já sente, assim, uma empatia e um calorzinho no coração. Então, é um livro gostoso, é um livro que traz reflexões, e com certeza vai estar na lista dos melhores livros desse ano, porque eu me diverti lendo esse livro, eu refleti lendo esse livro, eu tive curiosidade em ir atrás de outras fontes lendo esse livro. Então, acredito que seja esse um dos principais pontos, um dos principais pilares que reforçam a importância da leitura, que é justamente dar aquele toque na sua cabeça para que você vá atrás e descubra coisas novas e se questione e se ponha em situações que, por mais que você não vá viver na sua vida, só que elas trazem algum ensinamento que você vai poder trazer para sua vida, sim. Então, esse livro ele é fantástico e ele atende a todos os meus requisitos para ser um livro maravilhoso e que vai estar incluído nos livros melhores desse ano e com certeza da vida. Então, espero em breve trazer mais livros do Asimov aqui pro canal. E essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam ou já tenham lido esse livro e também tenham conseguido, assim, sentir essa aura maravilhosa que o Isaac Asimov criou. Por mais que ele vivesse numa época na qual as referências sobre robôs ou sobre criações humanas geralmente acabavam em catástrofe, como aviões e tanques de guerra que eram usados para matar outros seres humanos, ou então o Frankenstein, que é uma história super antiga, que é justamente o quê? Uma criação do homem que acaba se voltando contra ele mesmo e não dá uma coisa legal. E que causa na humanidade um certo receio da tecnologia, inclusive eu mesma tenho isso, assim, com relação à realidade simulada e robôs e muita tecnologia, eu já fico, sabe, um super dois pés atrás. Mas ele conseguiu observar tudo isso e criar um livro no qual os robôs têm uma funcionalidade maravilhosa, executam tarefas e são regidos por leis. E o último conto, assim, todos os contos me marcaram de uma forma diferente. Todos eles foram me preparando para ler o segundo conto e desconstruindo aqui, e construindo um novo pensamento ali. E me levaram a tirar um pouco desse receio que eu tinha com relação a tecnologias e investimentos nisso. Então, é um livro ótimo, maravilhoso, e eu só quero ficar abraçada com esse livro pro resto da minha vida. A editora Aleph é muito maravilhosa, eu adoro ela já. E é isso, se aventurem nesse livro, se aventurem em vários livros da ficção científica, porque eles são maravilhosos. E esse foi o vídeo de hoje. Acho que deve ter sido o vídeo que eu mais falei maravilhoso, mas é porque realmente é.